Ó, volta. Então, pronto. Tá aí, começou a gravação. Então, beleza. Pessoal, o áudio, tudo certo? Tudo certo? Daqui a pouco a coordenação entra aí, por favor, vai lá e dá um oi coletivo. Eu vou pedir vocês dão um oi. Isso aí, Larissa! E aí vocês dão um oi coletivo para a coordenação, ok? Então vamos. Falar, oi, oi, coordenação, estou aqui, viu? É legal isso aí. Volta. Chega de papagaiada. Então vamos. Pessoal, hoje sistemas penais. Precisamos saber o que é esses sistemas. E esses sistemas penais, volta, vamos lá. Taca-lhe pau. Esses sistemas penais, o que ele vai fazer? Essa é a história desses sistemas penais. Ele vai trazer para nós o desenvolvimento. Acorda, anota. O desenvolvimento científico do direito penal. É aqui que ele vai trazer vai desenvolver de uma forma que vai ele tenta não, ele até, por enquanto vai ficar como assim, ele conseguiram desenvolver, por quê? Porque pode vir outro sistema e falar que esse sistema atual nosso não é o sistema correto. É assim, vamos lá. Então, o que ele fez? É um desenvolvimento científico que trouxe aí que ele tentou e ele conseguiu, por enquanto, coloca aí, estruturar o conceito de crime. Ah, o que eu vou aprender isso? Vai, você vai aprender, pai. Meu Deus do céu. Então, vai, ó, o que fez aqui? Desenvolveu um desenvolvimento científico, né, do direito penal e do crime enquanto a instituição jurídica até os dias atuais. O que é isso aqui? Presta atenção. Ele fez esses sistemas que pegou e começou a estruturar o crime, tá? Montou uma estrutura para o conceito de crime. E aí nós vamos ver cada sistema, quem que começou com isso, quem é que trouxe alguma alteração e hoje qual é o sistema atual, tá? O que ele fez? Então coloca aí. É um desenvolvimento científico do direito penal e do crime. Especificamente esse sistema, o que ele fez? Ele criou uma estrutura, tá, para o crime. E é essa estrutura que vocês vão entender agora aí, tá? Volta. Então vamos aí. Primeiro sistema aí, galera. Vamos entrar então no sistema clássico, tá? Sistema clássico. Sistema clássico, aí, ó. Vamos entrar no sistema clássico. Tá aí. Pessoal, e o sistema clássico? Agora, quem aí? Quem foi aí os grandes? Coloca aí. Os três grandes nomes do sistema clássico. E aí, conhecido como os três mosqueteiros do sistema clássico. Que aí eu vou explicar para você já já esse nome sistema clássico. Ó, coloca aí, Franz von Liszt. Ah, eu já ouvi falar, hein, professor? Já, isso aí, Franz von Liszt. O senhor nunca ouviu falar, anota, não quero saber. Franz von Liszt. Esse Franz von Liszt, coloca aí, ele era austríaco, mas aí a carreira toda dele de penal foi na Alemanha, tá? Franz von Liszt. Aí nós vamos falar desse segundo aí, do primeiro nome e o último, tá? Muito grande. Coloca aí, Ernest Belling, Ernest Belling, Ernest Belling. E o último aí, dos mosqueteiros, Gustave Radbruch. Gustave Radbruch, tá? Então, esses três doutrinadores aí, esses três era conhecido, bom dia para todo mundo que me deu bom dia aí, tá? Foi mal, não falei. Bom dia para todo mundo aí. Ó, esses três aí, conhecido como aí os três mosqueteiros, coordenação, tá aí a coordenação tá presente aí, galera. Obrigado aí, coordenação. Belo trabalho que vem desenvolvendo aí nesse período aí, tá? Ó, um oi para você, um abraço e vamos, cai para cima. Ó, e aí o sistema aqui, ó, esse sistema clássico, esses três doutrinadores aqui, os grandes nomes, coloca aí, Franz von Liszt, Ernest Belling, tá? Ernest Belling e Gustave Radbruch, conhecido aí como os três mosqueteiros do sistema clássico. O que eles fizeram? Foi o sistema clássico, que na verdade o nome não é clássico, já vou explicar, tá? O que eles fizeram? Coloca aí. Foi o primeiro a estudar o crime de forma estruturada. Eles que criaram essa estrutura do crime. Já vou falar. Porque antes, coloca aí, antes não era falado assim, ó.
fato típico, ilícito e culpável, que é a base hoje, tá? É o tripartido. Não era isso. Antes não tinha essa estrutura, essa coluna, tá? Que eu vou mostrar na tabela aqui. Antes o que que era? Coloca aí. Antes, o conceito de crime era um conjunto de vestígio. Você chegava lá no homicídio, olhava assim, o que que é? E o crime de homicídio? É um conjunto de vestígios, tá? Era um conjunto de vestígios, mas você coloca aí. Antes era um conjunto de vestígios materiais, tá? Materiais que uma ação humana deixava. Pronto. Isto era o crime, conjunto de vestígios materiais que a ação humana deixava, tá? Então, antes não tinha essa estrutura. Olha, para de dormir, acorda, volta no pai. Não, deixa essa parte amarela, só olha a branca, tá? Olha a branca. Então, antes não tinha essa estrutura aqui, ó. Fato típico, e dentro do fato típico nós temos a conduta, o resultado, a relação de causalidade e a tipicidade. Antes não tinha isso. Antes não tinha, tá? Antes não tinha isso. Galera, presença só no final da aula. Então, antes não tinha essa estrutura. Fato típico, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. É o primeiro elemento aqui, primeiro elemento é o fato típico. Segundo elemento, a ilicitude. Olha como que ele dividiu em coluna, né? E o terceiro elemento, a culpabilidade. Dentro da culpabilidade tem imputabilidade e aqui dolo e culpa, tá? Dentro da culpabilidade. Então não tinha essa estrutura. Era o quê? Conjunto de vestígios humanos, certo? Não tinha essa estrutura. Pronto, volto. Larga de dormir de touca. Então é o seguinte, o sistema clássico... Oh, caralho, tá quente, realmente. O sistema clássico foi o primeiro a criar esta estrutura. E eles partiram, anota, eles partiram dessa estrutura aí, ó, e permaneceram. Eles partiram dessa estrutura tripartida. O que que é isso? É 3 elementos. Ó, o fato típico é um, e dentro dele tem aqui tem aqui os subtópicos deles aqui, tá? Subdivisão. Aqui, ó. Dentro do fato típico tem conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Então, o fato típico era um elemento. Outro elemento, ilicitude. Outro elemento, culpabilidade. Então, olha aqui, o tripartido, que o clássico, olha aqui, clássico, eu falei ela passada, lembra? Clássico é sempre tripartido. Por quê? Porque eles criaram uma estrutura de 3 elementos. Fato típico, ilícito e culpável. Ok? Então, por isso que quem é clássico sempre é tripartido. Se falar assim, ó, esse cara aqui, esse doutrinador aqui é clássico, então você já sabe que ele é tripartido. Se fala, ó, esse doutrinador é finalista, aí você não pode falar que ele é tripartido, porque ele pode ser tripartido ou bipartido. E aí, lá no finalismo, eu vou te ensinar. Ai, professor, nós vamos chegar lá, vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos embora. Então, volta. Então, esse sistema, que é o primeiro sistema, ele criou já essa forma em 3 elementos. Fato típico, ilícito e culpável. Tá? Então, ele criou já a estrutura do crime com esses 3 elementos. Ok. Aí, o que eu venho falando que esse sistema... Olha isso aqui. Esse sistema chamado sistema clássico, não foram eles, os 3 mosqueteiros, tá? Não foi Fran von Liszt, não foi Ernest Belli e Gustave Radbush, que colocou o nome desse para eles, ó, nós somos clássicos. Não foi eles. Não foi eles que denominaram esse nome desse sistema clássico. Por quê? Eu vou falar para você. Ó, já vou dar um exemplo para você fixar. Se um dia você vai lá, arrumou sua roupa bonitinha, sei o quê, e vai sair pra baladinha, historinha, caixinha, e pô, chegou sua amiga, olhou e falou, amiga, vocês vestiam uma roupa clássica. O que ela tá falando para você? Tá falando, amiga, você está ultrapassada, sua roupa tá feia, tá? Então, quando falarem para você clássico, tá chamando você de ultrapassado, tá chamando você de feio, você entendeu?
Então, o que eu quero dizer? O sistema finalista que passou, que está lá na frente, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Foi eles que falaram aqui, ó, lá quando olhou para trás para criticar esse sistema clássico, eles chamaram eles de clássico, tá? É igual quando você vai no fórum, presta atenção, é igual quando você vai no fórum, vocês não foram ainda, então se não foram, quando voltar a acabar o coroninha aí, vão lá no fórum. E a hora que você subir a rampa do fórum, dá lá, fazer seu cadastro, você entrar no fórum, para o lado direito até o final é as varas penais, os criminalistas. Você vai ver os advogados criminalistas indo para lá. Para o lado direito, você vai ver o civilista para cá. Ó. Olha, é visual. Olha o estilo dos advogados criminalistas. Olha eu indo para lá, barará. Ó, eterno, moderno, slim, narará, risca de riso, italiano, corte, nhenhenhé, historinha, cachê, sapato que brilha, pá, tudo combinando, tudo no string, moderno, show de bola, entendeu? Gravatinha com prendedor aqui, barará, barará. Olha o civilista, olha lá, dá uma olhada. O cara chega lá no fórum seguinte, terno cinza, camisa por baixo xadrez, calça azul marinho, meia marrom, sapato preto, de cadarço ainda. Pronto. Você olha assim, eu quando encontro o civilista, olho assim, tá clássico, hein? O que eu tô falando para ele? Você tá feio, pai. Além do mais, ele usa de um lado, não sei por que isso, usa de um lado aqui ombreira, esquece de colocar ombreira do outro, aí usa terno de ombreira ainda, fica assim, capenga. Não sei. Você entendeu? Então, isso aí é o clássico. Criminal moderno, pra cá, finalista, ó o clássico, ó o estilo dele. Olha, quer olhar? Olha advogado civil e olha advogado criminalista. Outro patamar, você entendeu? Então, o que eu quero dizer? O finalismo, quando ele surgiu, ele, para falar desse pessoal aqui, para falar, coloca aí, para denominar esse sistema aí de uma forma educada, eles chamaram esses Fran von Liszt, né, Ernst Belling e Gustavo Radbruch, chamaram ele de quê? De clássico, tá? Foi uma forma o quê? Foi uma forma educada, tá? Educada de depreciar, né, o outro sistema, tá? Não falar que era um sistema ultrapassado, antigo, que não sabiam nada, falaram clássico. Tá? Eles são clássicos. Pronto, tá aí. Então, eles mesmos não se denominavam clássico, beleza? Tá aí. Então, tá aí o nome do sistema, o sistema clássico, que na realidade não era o nome dele não era sistema clássico, por eles. Para o finalismo, o finalismo que deu esse nome, sistema clássico, tá? De forma educada. Então, beleza, tá aqui. Taca pau. E na tabela voltamos. Eles partiram de uma estrutura, tripartida. Tá aqui. Eles partiram do fato típico, ilícito e culpável. Esses três elementos, ele falava, ó, crime tem que ter esses três elementos. Crime tem que ter fato típico, ilicitude e culpabilidade. Esses três. Pronto. Beleza. Tá? E aí o seguinte, coloca aí quais foram as grandes transformações, desse sistema penal aí. Quais foram as grandes transformações? Coloca aí. As grandes transformações desse sistema penal, entra aqui. As grandes transformações dele vai estar onde? Presta atenção. As grandes transformações, olha para a tabela, larga dormir de touca. As grandes transformações desse sistema penal, ele vai estar aqui, ó, dentro do fato típico, na conduta. Dentro do fato típico, aqui, ó, na conduta. Por quê? Anota aí. Para o sistema clássico, eles, na conduta, adotaram a teoria da causalidade. Papai, anota. Dentro do fato típico, lá na conduta, eles adotaram a teoria da causalidade que já explico. Então, a primeira grande transformação
desse sistema aqui, do sistema clássico, foi dentro do fato típico, lá na conduta. Eles adotaram a teoria da causalidade. Ponto. Primeira grande transformação. Ah, e a segunda transformação, Papi? Ó, a segunda transformação, coloca aí, tá aqui, ó. A segunda transformação ficou dentro da culpabilidade, aqui. Então, olha isso aqui. Dentro do fato típico, a primeira transformação, conduta adotar a teoria da causalidade, tá? A conduta era uma causa para eles. E outro grande mudação, outra grande transformação aqui, ó. Outra grande transformação foi aqui, coloca aí, na culpabilidade, aqui, ó, na culpabilidade. Por quê? Coloca aí. Dentro da culpabilidade, eles adotaram a teoria psicológica. Anota esse nome, psicológica. Psicológica, o que é isso? Cabeça, o que estava na cabeça, anota. Então, dentro da culpabilidade, eles adotaram a teoria psicológica. Já te explico o que é essa papagaiada aí. Vamos aqui. Olha o seguinte, tá? Então, essas duas grandes transformações. Eles me falavam muito da conduta, teoria da causalidade, e eles falavam aqui da culpabilidade dentro da teoria psicológica, tá? Então, volta. Agora você vai entender o que é um e o que é outro. Taca-lhe pau, teoria da causalidade. O que é isso? Olha isso aqui. Para o sistema clássico, anota, eles falavam que a conduta, eles diziam, a conduta era um movimento humano voluntário, tá? Que produzia um resultado no mundo exterior. Para eles era isso. Ó, já vou adiantar. Para eles não diziam que a conduta aqui, ó, era só era um movimento humano. Então, eles não analisavam o querer do agente. Ele não analisava se o agente agiu com dolo ou com culpa. Por quê? Porque eles não analisavam no fato típico. Eles deixavam para analisar o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Eles analisavam o fato típico, depois a ilicitude e depois eles analisavam a culpabilidade. E na culpabilidade que eles iam analisar se o agente quis ou não praticar o fato. Se ele agiu com dolo ou com culpa. Olha o que vai importar isso. Segura. Presta atenção. Para eles, a conduta era um movimento humano voluntário. Beleza? Beleza. E o que fazia? Era apenas fotografar o cenário do crime. Opa, tá aqui. Presta atenção. Se você, vamos narrar um casinho aqui. Agora é o seguinte. Olha esse casinho aqui. Você, tá? Vamos pegar alguém aqui, vamos ver se ele tá dormindo, que eu vou falar e ele não vai responder. Quer ver? Vai estar dormindo de touca. Quer ver? Olha lá. Vamos aí. André. Vamos pegar o André. O André tá dormindo de touca, vamos ver se ele tá dormindo, se ele responde. Dormiu de touca. Aí, tá dormindo. Acorda, André. Aí o André, o que ele faz? O André, ele pega o carrinho dele. O André é maior de idade. André é maior de idade, tá? Anota. Presta atenção. Ah, tá aí, André, tá aí. Valeu, papi. Só pra ver se você tá dormindo, você tá esperto. Vamos ver se você tá esperto no movimento, pai. Acorda. Ó. Então o André pega o carro dele. O André, ele é maior de idade. O André, ele tem carteira. O André, ele estava dirigindo, indo para a Univag. Chegando lá perto da Univag, lá naquele portão que entra lá, estava, ó, a 20 por hora. O André não estava bêbado. O André, ele tem carteira. O André, ele é maior de idade. O André não é débil mental. Não estava bêbado, não estava no celular, porque a regra hoje é estar dirigindo no celular e você está displicente, acabando de atropelar alguém. O André não estava nada disso que eu falei. O André, ele não estava com o celular, não estava bêbado, mas o André tinha o carro dele corretinho, estava lá, carro 2020, zero, estava 20 por hora, maior de idade, habilitado, tudo certinho. Aí, olha o seguinte, tinha uma mãe ali, andando ali na calçada, e estava com uma criança. E a criancinha tava peste, praga, gurizinho, tá, catarrento, bravo, soltou da mão da mãe
e vai e pula o gurizinho, ó. O André tá passando a 20 por hora, o gurizinho, pau, pula na frente do carro. A André com 20 por hora bate no guri, o guri morre. E aí? E aí? Olha o seguinte, agora vou analisar. O moleque soltou da mãe, soltou da mão da mãe e foi no carro e acabou falecendo. Olha isso aqui. Para que o colega do André que vinha, vamos ver quem que vinha. Vinha a Bruna Mello. A Bruna Mello, ela vinha por trás, dirigindo o carro dela, pum. Ela viu aquela cena, ela fotografava a cena do crime. Na cabeça dela, o André era criminoso. Na cabeça dela, o André ele já cometeu um fato típico. Um fato típico penal. Vamos analisar? Volta. Porque era um movimento humano e voluntário. Não precisava saber se o André quis ou não. Vamos aqui, agora vamos para a tabela, para você entender. Olha na tabela. E aí, para o sistema clássico, ele falava o seguinte. Ó, teoria da causalidade, né? Na conduta. Tá lá. Conduta. Fato, ele pegava para analisar. Vamos analisar o fato, esse caso do André. Teve fato típico, dentro do fato típico. Vamos analisar para ver se o fato é típico. Tem que analisar assim. Primeiro o fato típico, ilicitude, depois probabilidade para analisar. Vamos ver se o fato é típico nesse casinho do André aí. Ó, a conduta do André. Teve conduta? Teve conduta do André para a teoria causalista? Teve. Ué, teve uma conduta? Teve. Para a teoria causalista, tinha conduta do André. Professor, você tá louco, mas como assim o André teve conduta do André? Beleza. Teoria causalista não é movimento humano? O movimento voluntário humano, não é? É, então teve conduta. Pronto, passamos para o segundo. Teve resultado? Teve. Morte da criança. A criança morreu. Teve relação de causalidade? É a morte da criança com o carro, que chocou no carro. Teve relação de causalidade. André estava dirigindo o carro dele, a criança bateu no carro dele e faleceu. Então, a relação da morte da criança com o carro que está dirigindo com o André tem relação de causalidade? Tem! Meu Deus do céu. Tem tipicidade? Volta aqui e cola no pai. Matar alguém está previsto dentro do Código Penal? Tá. Ó, então, para o causalista, estava completo o primeiro elemento do crime, o fato típico. Para o causalista, estava dentro do fato típico, então, a conduta do André era típica. Professor do céu. Vamos lá. Olha aqui. Agora, já analisamos, então, essa conduta do André para o causalista era fato típico. Tá aí. Ué, foi. Analisamos a conduta e aquela famosa música, tá ok, e aparece na onde? Aparece lá no bailão, né? Lá, sei lá, essa música lá. Conduta tá ok, resultado tá ok, relação de causalidade tá ok, tipicidade tá ok. O quê? Fato típico. Apareceu o fato típico no bailão. Pronto, tá aí. O primeiro elemento tá ok. Tá, beleza. Vamos para analisar o segundo elemento agora. Ilicitude. E agora? Tem ilicitude? O que é isso? Contrariedade entre o fato típico, contrariedade entre o fato típico e o direito. Tem? Tem. Tá aí. Para se isentar o André, para o André não ter ilicitude, ele tinha que cometer, para ele isentar ele, para ele não estar não está dentro da ilicitude, ele teria que praticar o fato em estado de necessidade. Foi? Não. Em legítima defesa, foi? Não. Em estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, foi? Não. Ele não cometeu nenhum, ele não estava cobertado por nenhuma desses institutos aqui. Então, tem ilicitude? Tem. Fato típico, entre o fato típico e o direito. Então, ilícito. Então, ó, então, fato típico, ok. Ilicitude estava ok. Poxa, olha como que era a análise. Agora, para os clássicos, ele tinha que analisar a culpabilidade. Então, aí analisando a culpabilidade. Imputabilidade.
O André é imputável? Ele é débil mental? Não. Tem sã consciência? Tem. É maior de idade? É. Então, ele não é inimputável. Inimputável. Ele é o quê? Imputável. Pode incidir a norma para ele? Pode ser punível? Pode. Então, tem aí a imputabilidade. Beleza. Aí, olha onde que eles iam analisar se o André cometeu com dolo e com culpa. Aqui. Então, volta aqui. Por isso os clássicos são o quê? Os clássicos são tripartido. É obrigatório eles ser da teoria tripartida. Por quê? Porque eles têm que chegar na culpabilidade. Ele tem que chegar no elemento, no terceiro elemento. Ele passa pelo primeiro, pelo segundo, e ele tem que chegar na culpabilidade, porque o dolo e a culpa ele analisa aqui. Você não tem que analisar se foi dolosa ou culposa, é um desses dois. Ou você comete o fato com dolo ou com culpa. Senão, não é crime. Certo? Então, obrigatoriamente, quem é clássico é obrigatoriamente tripartido por causa disso. Porque eles têm que chegar até no terceiro elemento aqui na culpabilidade para analisar o dolo e a culpa. Então, eles chegaram aqui. Então, já vimos que ele é o quê? Ele é imputável. É imputável. Beleza, então vamos analisar. Agora que eles iam analisar aqui o dolo normativo, tá? O dolo normativo e a culpa. Olha o seguinte, então, professor, teve crime? Porque, não, eu estou dizendo que teve conduta lá atrás. Conduta ele teve. Ah, então, conduta, para a teoria clássica, teve conduta. Meu Deus do céu. Agora aqui, para o sistema clássico, ele ia analisar a culpabilidade dele aqui. Presta atenção. Tem dolo? Tem dolo na atitude do André? Não tem dolo. Ele não tinha vontade de matar. Tinha? Negativo. E estava indo para a Univag. Tem culpa? E aí, para saber se ele tem culpa, você tem que ver as 3 vias. Quais vias? Para você cometer um crime culposo, ou você comete por imprudência, negligência ou imperícia. É uma desses 3 que vem o crime culposo. Ele foi imprudente? Não. 20 por hora, normal. Negligente, o carro dele estava sem freio, ele não levou na revisão, estava sem freio? Negativo. Falei que era 2020 o carro dele, zerado. Tinha acabado de sair da concessionária uma semana atrás. Ó, então não tem imprudência, não tem negligência. Ah, professor, então ele foi imperito. Por quê? Carteira de motorista, 20 por hora, tranquilo. Ele tinha perícia sim. E agora? Então não tem dolo, não tem culpa. E aí, para aqui que ele falava, ó, então, é o seguinte, então não há crime pela falta de culpabilidade. Olha como ficava. Ele tinha uma conduta típica, mas não tinha crime por culpabilidade. Olha como que ficava essa teoria. Ele tinha que chegar até na culpabilidade para analisar aí se tinha aqui, ia faltar, então, ia faltar aqui o dolo e a culpa, ia faltar a culpabilidade, então não seria crime para os causalistas. Mas tinha conduta. Aí, nesse formato que estava, veio quem? Nesse formato que estava, veio quem? Coloca aí. Hans Welzel. Hans Welzel, pessoal, já vou adiantar um pouquinho. Hans Welzel foi o que criou aí o finalismo. Aí ele olhou e falou o seguinte, para lá. Essa teoria da causalidade aí, ela é cega. Tá errado. Ele criticou essa teoria. Ele criticou essa teoria. Tá? Ele criticou essa teoria. Como? Ele falou, esta causalidade é cega. Esta causalidade é cega. Por quê? Olha lá. Ele falou o seguinte, por quê? Porque, uma vez, ela não analisa o querer do agente. Para ele, era na conduta que você tinha que analisar que você quer ou não. Na sua ação ou omissão, na sua conduta, que você tem que analisar o que você quer. Ele falava, ó, causalidade está cega. Então, daí ele começou a criticar. Tá? Ele criticou essa causalidade.
Falava que ela é cega. Por quê? Porque não analisava o querer, né? Essa causalidade, coloca aí, essa causalidade, né, para o sistema clássico, anota aí, para o sistema clássico, esta causalidade, a conduta independe do dolo e da culpa. Então, a conduta não tinha dolo e culpa. A conduta era um movimento humano, não tinha querer. Você não analisava o elemento psicológico aqui, ó, na cabeça do agente, você analisava só a ação. E aí, Veldes veio e criticou, dizendo que esta causalidade é cega. Ela não está enxergando nada. Ela não está vendo aí a intenção, a cabeça do elemento psicológico, o dolo ou a culpa. Tá aí, essa crítica, tá? Então, vocês viram, então, agora, por que quando eu falei lá atrás que quem é clássico, lembra que eu falei para vocês, quem é clássico, obrigatoriamente é tripartido. Por quê? Porque quem é clássico tem que chegar, até aí a causalidade. Quem é clássico tem que chegar até a causalidade, tá? Por quê? Porque é na causalidade, anota. É na causalidade que analisa, é nessa causalidade que vai analisar o querer do agente. Por isso, tem que chegar até a causalidade. Tem que chegar até o elemento, o terceiro elemento. Por isso, então, que obrigatoriamente coloca. Por isso que, então, que obrigatoriamente eles têm que ser o quê? Coloca aí, tripartido. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser tripartido. Tá? Obrigatoriamente, eles têm que ser tripartido. Por quê? Porque eles têm que chegar até a causalidade para analisar aí o dolo e a culpa, tá? Então, tu coloca aí, tá? Por quê? Porque caso, pessoal, porque como integra lá a causalidade, né? Então, porque caso se ele não analisar isso aí, pessoal, se não chegar nessa análise do dolo e a culpa, como que está a responsabilidade? Se ele não chega para... E se ele não analisa lá na culpabilidade o dolo e a culpa, se não analisa o dolo e a culpa, o que nós vimos lá em princípios? Que é proibido. Nós vimos em princípios que é proibido, tá? Que é proibido. Se ele não analisar o querer do agente, lembra que eu falei em princípio que o direito penal só pode ter você só pode responsabilizar alguém criminalmente por o quê? Por responsabilidade subjetiva. Então, se ele não analisar esse elemento psicológico, aí está configurado o quê? Se é uma conduta humana, se é um fato típico ilícito, e não analisar lá a culpabilidade, o dolo e a culpa, está configurado o quê? Que é a vontade, está configurada a responsabilidade penal objetiva. Aí não pode. Então, o clássico, ele tem que ir, ele sempre vai ser tripartido. Lembra que eu falei? Clássico bate no peito e fala, eu sou tripartido. Porque ele vem fato típico, ilícito, e vai analisar o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Então, ele tem que ir até a culpabilidade. Tá? E ele tem que analisar lá, né? Ele tem que analisar esse elemento psicológico lá na culpabilidade. Porque se ele não analisar esse elemento psicológico, está configurado aí o quê? Se ficar assim, só na conduta, né? E na ilicitude, está configurado o quê aí? A responsabilidade penal objetiva. Tá? Beleza? Então tá aí. Então tá aí, pessoal. Aí eu coloquei ele embaixo também, quem quiser anotar, né? Tá lá, ó. E é por essa razão, né, que quem é clássico tem que ser obrigatoriamente tripartido, né? Pois do contrário, o dolo e a culpa que integra o elemento culpabilidade estariam excluídos, né, do fato típico jurídico, né? Do análise fática jurídica, né? Na fática jurídica, que teriam, né, determina se há crime ou não, tá? E isso acontece, estaria consagrada a responsabilidade objetiva no âmbito penal, que não pode, tem que ser responsabilidade subjetiva. Ok? Então, tá aí.
por que os clássicos obrigatoriamente é tripartido, tá? Vão até lá a culpabilidade para analisar o dolo e a culpa. Então, para os clássicos, anota aí, o clássico dolo e a culpa está dentro da culpabilidade, beleza? Beleza. E agora nós temos que analisar a teoria psicológica. E aí, teoria psicológica. O que é isso? Olha o nome. O nome sempre tem que ajudar. Teoria psicológica. Teoria psicológica, coloca aí. Teoria psicológica. O que é isso aí? Teoria psicológica. Tem que ajudar. Então, ela ganhou esse nome por quê? Presta atenção. Teoria psicológica, né? O que é da culpabilidade? Porque, coloca aí. Porque dentro da culpabilidade estava o dolo e a culpa. Porque dentro da culpabilidade estava o dolo e a culpa. Por isso ganhou esse nome teoria psicológica. Por quê? Porque dentro da culpabilidade estavam os elementos psicológicos, tá? Então aqui, dentro aqui da culpabilidade, era apenas o vínculo psicológico. A culpabilidade era apenas o vínculo psicológico entre o quê? Entre o vínculo psicológico, que era o dolo e a culpa, né? Que ligava o agente imputável, é o dolo e a culpa que ligava o agente dentro da culpabilidade. Estava o dolo e a culpa, né? Tá aqui. Volta, vamos lá na tabela. Tá aqui. Dentro da teoria psicológica estava o dolo e a culpa aqui dentro da culpabilidade, que ligava esse agente imputável aqui ao fato típico ilícito. Era apenas o vínculo psicológico. Isto que era a teoria psicológica. Era ter o vínculo entre o dolo e a culpa e esse agente imputável com o fato típico e ilícito. Pronto. Por isso ganhou esse nome, teoria psicológica. Por quê? Os elementos psicológicos, o dolo e a culpa, que é a vontade aqui do agente, o dolo, né? E a culpa, que é aí que está no âmbito lá do imprudência, negligência e imperícia, estão aqui dentro do elemento, dentro da culpabilidade, que são os elementos psicológicos, tá? Então, tá aí o nome da teoria psicológica, ela ganha esse nome, por quê? Porque culpabilidade, né, era tão somente o vínculo representado pelo dolo e a culpa, que ligava esse agente imputável, ao fato típico ilícito praticado por ele. Pronto. Tá aí o que era a teoria psicológica, era isso aqui. É o vínculo entre o dolo e a culpa e esse agente imputável, isso aqui, com o fato típico e ilícito. Pronto. Tá aí. Isto era a teoria psicológica, tá? Os elementos psicológicos estão dentro da culpabilidade, tá? Pessoal, e o dolo normativo? Aí dentro, daqui dentro da culpabilidade, tinha o dolo normativo. O que é isso, dolo normativo? Aqui, olha isso aqui. Para lá o sistema clássico, o dolo normativo, o que é isso? É aquele que aloja em seu interior a consciência atual da ilicitude. Então, para aqui a conduta dolosa, aqui, o agente tinha que ter a consciência atual que era ilícito. Tá? Dentro desse dolo normativo, o agente, quando ele ia agir, na consciência dele, na consciência atual dele, tinha que saber que aquilo era ilícito. Calma que o finalismo vai vir mostrar para você diferente. Então, você está vendo o sistema clássico? Ele falava, olha, aqui é um dolo normativo, tá? Por quê? Porque dentro a loja no seu interior aí, a consciência atual da licitude do agente. O agente tinha que saber, dentro da consciência dele, atual daquele que ele estava cometendo, tinha que saber se era ilícito ou não, tá? Então, tá aí, pessoal, o sistema clássico. Pronto. O sistema clássico, você tem que anotar, obrigatoriamente é tripartido. O sistema clássico foi o primeiro que ele fez? Que ele estruturou aí o crime, deixou de ser vestígios, né? E tornou-se estrutura. O sistema clássico, ele partiu aí do sistema tripartido, fato típico, ilícito e culpável. O sistema clássico, a conduta aqui do ser humano, a conduta humana não tinha dentro da conduta o dolo e a culpa, era uma teoria causalista. O que era? Era um movimento aí humano, né, voluntário apenas, ok? Então,
E a culpabilidade, aqui no sistema clássico, a culpabilidade tinha aqui dentro da culpabilidade os elementos psicológicos, o dolo e a culpa. Então, para o clássico, para ele analisar, tinha que vir até a culpabilidade, porque senão, se ele não analisasse o dolo e a culpa, estava configurado o quê? Responsabilidade objetiva. Tá? E no direito penal não pode, só apenas responsabilidade subjetiva, igual falamos lá em princípios. Beleza? Então, tá aí o que você tem que anotar, principalmente aí do sistema clássico, que foi o primeiro, certo? Então, você já tem que colocar na cabecinha aqui, como eu falei para vocês, que é um sistema ultrapassado, né? Então, por quê? Volta. Então, nós vamos partir para o outro sistema, tá? Finalizando o sistema clássico, entenderam? Lógico, todo mundo escreveu aí, entendi, mentira. Entenderam? Todo mundo entendeu, tudo bom, tudo bem, tudo certo, taca-lhe pau. Vamos para o sistema neoclássico. Olha isso aqui. E o sistema neoclássico? O nome sempre tem que ajudar. Professor, novo. Ah, isso. É o novo clássico. E veio em 1909, 1907, veio aí chamado aí Heinrich, coloca aí, Heinrich Frank, na Alemanha, você vê na Alemanha, Alemanha Freud em direito penal. Aí veio Heinrich Frank, na Alemanha, também na Alemanha, tá? E lá o que ele fez? Ele veio e trouxe esse novo, ele falou, ó, seguinte, ele deu uma roupagem nova ao sistema clássico, novo, no neoclássico, ou chamado neocantista, lá de Kant, tá? Tem alguns doutrinas que chama neocantista, tá? Então, esse sistema neoclássico, Heinrich Frank, o que ele fez? Olha o que ele fez. Ele deu uma roupagem nova. Ele incluiu mais um elemento. Só que ele incluiu um elemento. Se é, pessoal, novo clássico. O que é isso aí? Então, ele usou tudo do clássico, só que ele colocou um negocinho a mais. Então, é igual. É tripartido. Teoria da causalidade continua na conduta. O dolo e a culpa continua na culpabilidade novo. É um clássico, só que agora é um novo. É um novo clássico. Como assim, professor? Cola no papo. Presta atenção. Ó, na conduta, coloca aí. Na conduta, ó, na conduta permaneceu a mesma coisa. Teoria da causalidade. Continuou também tripartido, papito? Continuou tripartido, mesma coisa. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Mesma historinha que a caixinha de fósforo, tá? Então, para o neoclássico, mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, só mudou uma coisa. Ó, no fato típico, continua tendo conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade. Dentro do fato, pronto, fato típico. Ilicitude, mesma coisa. Contrariedade do fato com o direito, mesma coisa. Culpabilidade, mesma coisa. Culpabilidade e imputabilidade. Dolo e a culpa. Dolo normativo e culpa tá lá dentro. Só que o que ele colocou? Ele colocou esse negocinho aqui. Tá vendo uma acetona vermelha? Não. Abre o olho, então, japonês. Volta aqui. Abre o olho. Olha o que ele colocou. Dentro da culpabilidade, ele colocou isso aqui, ó. Exigibilidade de conduta diversa. Meu Deus. Eu já vi esse nome, viu, pai? Mas você vai entender. Fácil. Exigibilidade de conduta diversa. O nome sempre tem que ajudar. Exigir conduta diversa? Exigibilidade de conduta diversa. Exigir conduta diversa? Exigir uma conduta diversa. Volta. Entenderam, então? Tá, beleza. Olha isso aqui. Dentro da culpabilidade, ele incluiu isso aqui. Exigibilidade de conduta diversa. Então, o neoclássico, o novo clássico, o que ele fez? Ele deixou de adotar a teoria psicológica. Lembra que nós falamos lá que lá era teoria psicológica no clássico. Volta. Olha aqui, no sistema clássico, qual que é a teoria? Teoria psicológica aqui, ó. Lá na culpabilidade, teoria psicológica. Então, o que ele faz? Ele deixou de adotar a teoria psicológica. E o que ele fez? Ele colocou aí, ó, ele adotou uma teoria, olha, pra você ver, só aproveitou. Aí ele colocou assim, teoria psicológica normativa. Pronto.
Aí ele ficou marcado na história. Ele só colocou, ele mudou aí, colocou assim, teoria psicológica normativa. E o que é essa teoria psicológica normativa? Coloca aí. Essa teoria psicológica normativa, ela apoia, anotem, larga do Milituca, ele apoia na teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Olha o que é isso. Ou chamada aí teoria da evitabilidade. Então, esta, já vão entender, calma, calma, papai, cola no pai, segura na mão do pai aqui, calma, papai te leva. Então, volta. Então, eles adotaram essa teoria dentro da causalidade, teoria psicológica normativa, que ela se apoia, anota, na teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, ou teoria da evitabilidade. O que isso aí, que tudo eu falei, quer dizer? Simples, coloca aí. Ele fala o seguinte, só é culpável, olha isso aqui, ó, você caminha em toda análise, ó, você analisa o fato típico, tá ok, aquela música lá, fato típico tá ok, né? Por quê? Porque a conduta tá ok, resultado tá ok, relação de causalidade tá ok, tipicidade tá ok. Ilicitude tá ok, aí você vem aqui para dentro. Aí culpabilidade. Culpabilidade tá ok, analisa o dolo e a culpa, mas ele analisa a exigibilidade de conduta adversa. Mais um. O que ele fala? Ó, só é culpável, olha isso aqui, só é culpável, anota, só é culpável o agente que pratica, ó, e pratica fato típico e ilícito, só é culpável o agente que pratica fato típico e ilícito, coloca, em uma situação de normalidade. Ou seja, que lhe era exigível uma conduta diversa. O que é isso, papito? Bagunçou minha cadeira. Volta de novo. Então, para o agente, para você que está cometendo um fato criminoso, para você ser culpável, você tem que praticar o fato típico e ilícito numa situação de normalidade. Não tem nada anormal para você que não pratique isso aqui. Você tem que estar numa situação de normalidade. Por quê? Que tem que exigir para você, dá para você duas opções. Tem que estar normal e dá para você duas opções. Exigir de você uma conduta diversa. Como? Presta atenção. Você só é culpável se tem para você dois caminhos. Você vai ser só culpável se tem dois caminhos para você percorrer. Ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Você poderia caminhar pelo caminho do bem? Sim. Você preferiu o mal? Sim. Então você é culpável. Por quê? Porque só tem um caminho para você, se exige para você, se não tem exigir de você uma conduta diferente dessa, não tem como te culpar, porque todo mundo faria isso. Entendeu, papito? Então é o seguinte, você só seria culpável para Hate Frank falar assim, analisa o fato típico, ilícito, culpabilidade e imputabilidade, dolo ou culpa e exigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque eu só posso ser culpável se para mim, só posso ser culpado se para mim tem duas alternativas. Eu podia ir pelo caminho do bem ou caminho do mal, mas eu preferi do mal. Porque só se tivesse o caminho do mal para mim, eu e qualquer um ia percorrer esse caminho do mal. E como que você quer me culpar se todo mundo ia fazer a mesma coisa? Não tem como exigir de mim uma conduta diferente disso. Eu vou praticar. Porque todo mundo ia praticar. Volta. Como que nós vamos mostrar isso aqui em exemplo? Volta. Então é o seguinte. Olha isso aqui. Tá? Você está indo em pandemia, historinha, caixinha de fósforo, você trabalha e tudo, mas está em pandemia. Aí você fala o seguinte, estou trabalhando offline, estou aqui, estou com meu salário, está recebendo, mas você fala o seguinte, vou pedir um dinheiro para o meu amigo. Vou pedir 3 mil reais para o meu amigo. Tá? E aí você pede um dinheiro para o seu amigo emprestado, 3 mil reais. Tá? Você pede um dinheiro para o seu amigo, 3 mil reais emprestado. Ok? Tudo certo. Beleza. E você trabalha. Aí você fala o seguinte, e aí para pagar ele semana que vem.
E aí você fala, aí chega na semana, você fala o seguinte, tá aqui eu trabalho, eu tenho o dinheiro, posso pagar ele, mas o seguinte, tá em pandemia, eu vou fazer o seguinte, eu vou tacar o louco, vou sair aí e vou assaltar um posto. Já tô de máscara mesmo contra o coroninha, só pego um revolvinho e taco-lhe pau aí no posto. E tô nem aí, taco louco e tô nem aí. Tá vendo? Você podia pagar o seu amigo com o dinheiro seu? Podia. Você tinha o dinheiro do trabalho, você recebeu, mas você preferiu tacar o louco. Então você vai ser culpável? Vai! Te deram dois caminhos. Ou você paga ele da forma correta, ou você podia pagar com o crime. O que você fez? Você foi pelo lado mal. Exige de você uma conduta diversa. Exigia, você podia ir pelo lado bom. Você preferiu o mal. Tá aí. Para Rete Frank, ele falava o seguinte, por quê? Lembra, teve um filme aí, que até eu acho que o Denzel Washington, que ele leva o filho dele, ele entra dentro do hospital com o filho dele e põe arma em tudo que é médico, você entendeu? E manda, e não tem como, sei lá, e faz os médicos operar o filho dele. Exigia dele, como pai, uma conduta diferente dessa. Só tinha essa forma para salvar a vida do filho dele. É a mesma coisa, um mendigo que tem um filho que está de 3 anos de idade, nessa situação que está tendo aqui, ninguém trabalhando, está aí o mendigo com o filho dele, aí o filho dele está morrendo por falta de alimento. Está morrendo, estava convulsionando, estava tendo aí hipoglicemia, estava morrendo já. E ele para em frente ao supermercado, está vendo o guri, entra lá dentro e pega um leite lá e dá na boca do guri come. Exigia dele conduta diferente dessa? Você, nessa situação, você iria conseguir e comprar, você nem não tem dinheiro, ele não, exige dele conduta diferente, qualquer pai ia não fazer isso, nessa situação dele, faria a mesma coisa pelo filho. Não tinha como exigir conduta diferente. Pronto. Para a Rede, Frank, ele trouxe isso aí pelo novo sistema clássico. Ele incluiu exigibilidade de conduta diversa. Você só será punível se exigir de você, você cometeu o fato numa situação de normalidade e exige de você uma conduta diferente, diversa. Se você tinha dois caminhos para seguir e você preferiu o lado mal, você é culpável. Caso contrário, não. Sumir a culpabilidade. Se não exige de você conduta diferente, não. Todo mundo ia fazer isso. Então, você não é culpável. Pronto. Tá aí o que trouxe aí Reinhard Frank nessa nova roupagem do neoclássico, era fato típico, ilícito e culpável. Então, analisava a mesma coisa. Analisava o fato típico estava ok, ilícito estava ok, chegava na culpabilidade, analisava aí a imputabilidade, o dolo e culpa e mais a exigibilidade de conduta diversa. Precisa ele ter para ele uma conduta, ele poderia praticar outra conduta. Caso contrário, se não só tinha esse caminho da criminalidade, não tem como você querer culpar ele, porque todo mundo ia fazer a mesma coisa. Tá aí. Pronto. Tá aí o neoclássico, né? Que veio aí apenas colocando aí esta exigibilidade. Coloca aí. Então, ele acrescentou exigibilidade de conduta diversa como elemento da estrutura do crime. Aí toma. Que é isso, papito? Tu tá foda. Tô. Então, pronto. Então, para ele, coloca aí. Rodrigo, beleza? Rodrigo, eu vou... Cara, 1h30 da tarde. Tá. Você vai estar por aí? Então, para ele, precisava aí, então, a exigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Então, bora. E vamos para o último sistema, papito. Ave. Seguinte. Agora o bicho pegou. Agora é o seguinte. Coloca aí. Aí o bicho pegou. Aí é o seguinte. Agora veio o finalismo, papito. O que é isso? E aí veio o finalismo. O finalismo, coloca aí. Lá em 1930, na Alemanha,
Alemanha, Freud. Por isso que meteu 7-1 no Brasil, papito. Alemanha, taca-lhe pau. Coloca aí, Hans Welzel. Hans Welzel. Hans Welzel. Hans Welzel. E aí, o que Welzel disse? E aí, Welzel, quando ele foi escrever uma obra dele, uma obra, coloca aí. Ele foi escrever uma obra aí, O Novo Sistema Jurídico Penal. Quando ele foi escrever essa obra, O Novo Sistema Jurídico Penal, e é neste livro aí, né? Neste livro aí, que ele chama, né? Ele chama lá o outro sistema atrás, o sistema antigo de clássico. É lá que ele chama o clássico. E depois ele chama lá a galera passada, é aqui nesse livro aí que ele fala, ó, que o sistema lá para trás chamou de clássico. E lá é aqui que ele chama. Então, foi o finalismo que chamou aí o sistema lá de clássico, tá? Falou, o sistema lá, aquele lá daqueles 3 mosqueteiros, sabe? 3 lá, é clássico. Desse umzinho aqui, que só perdeu uma mordidinha, não é o clássico. E você? Eu sou o finalista. Eu sou finalismo penal. E agora? Eu cheguei. E ele chegou. O que ele chegou? E chegou e modificou tudo. Papito, segura a vovó na cadeira, olha para mim, taca-lhe pau, não dorme de touca agora, que agora que o bicho pega. O que ele fez? E aí o finalismo, né, pessoal, denominado finalismo penal, coloca aí. Ele buscou aí a origem desse finalismo, a base teórica dele aí, coloca aí, está na lógica, física, até na matemática. Ele foi buscar lá. Lógica, física e até na matemática. Tá? Ele buscou a base teórica desse finalismo. E aí, o que ele fez? Aí, Wells chegou e trouxe 2 grandes mudanças. 2 grandes mudanças. Ele falou, meu Deus, olha aqui que Wells fez. Wells chegou, lembra que ele falou lá atrás do finalismo, ele apareceu, deu um pitaco lá, falou, essa teoria da causalidade que você está falando aí, viu, ô 3 mosqueteiros? Essa causalidade sua aí é cega, viu? Ela tá meio dormindo de touca, ela não tá enxergando. Ela não tá analisando o que tem na cabeça da galera aí. Vocês estão dormindo de touca, acorda. Ele veio aqui, o que ele fez? Volta. Olha o que ele fez. E Welson, ele faz essa mudança aqui. Meu Deus. Olha o que ele fez. Ele chegou lá no dolo e a culpa que estava lá na culpabilidade, ele chegou lá pro Dolly a culpa e falou o seguinte, ô Dolly a culpa é o seguinte, olha aqui para mim. Os dois, olhou para ele. Chega dessa causalidade aí, tá chato pra caramba. Bloqueia ela. Sai daí. Vai lá pra conduta. Aqui você tá dormindo de touca, tá? Larga já, causalidade já não te quer mais. Vai lá pro fato típico, tá na conduta. Conduta quer você. Ó, aí o Dolly a culpa, um olhou para o outro e falou, pior, né? Vamos sair daqui? Vamos. Então, Wells faz o Dolly a culpa brigar com a causalidade e coloca, tira, eu estou falando assim para você entender, para você brincando, mas é verdade. Ó, Wells coloca, tira o Dolly a culpa da culpabilidade e coloca dentro da conduta. Lembra que a causalidade, que ele falou, ó, a conduta aqui na causalidade é uma conduta, um movimento humano. Ah, me faça o favor, né, ô Papito? Você tem que analisar. Ele fala o seguinte, né? É na conduta que você tem que saber o que o cara quis ou não. É na conduta que ele analisa o dolo e a culpa. Então ele migra, ele tira o dolo e a culpa, os elementos, ele tira o dolo e a culpa, os elementos psicológicos e coloca dentro da conduta. Wells chega e modifica, ele tira o dolo e a culpa aqui, ó, ele tira o dolo e a culpa da culpabilidade e coloca dentro da conduta. Ele faz o dolo e a culpa, os brigaram com a culpabilidade. Causou uma briga, o dolo e a culpa olhou para cá, começaram, brigaram, dolo e a culpa saiu, falou, não quero mais você com culpabilidade. Saiu, bloqueou a culpabilidade e foi para dentro da conduta.
E aí apaixonou pela conduta e ficou na conduta e está até hoje. Apaixonado pela conduta. Então, o dolo e a culpa, hoje, no finalismo, está analisado lá na conduta. E vocês vão ver por quê. Lembra que Veltz lá atrás foi criticar lá, apareceu lá dentro, lá no clássico, que deu uma pitaquinho, falou, jovens, seguinte, conduta sua aí, teoria causalidade sua aí, também segue, viu? Não está analisando elemento psicológico. Olha o que ele fez. E aí, quando ele foi desenvolver o finalismo, ele coloca o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Tá aí a grande mudança. Coloca. A grande mudança do finalismo é isso. É analisar os elementos psicológicos dentro do fato típico. É analisar aqui, neste momento, na conduta que ele vai analisar o querer do agente aqui, o dolo e a culpa. Qual foi a intenção? Pronto. Então tá aí. Então as grandes mudanças, coloca aí, duas grandes mudanças. Ele colocou teoria finalista da conduta. Agora a teoria não é a teoria causalista, agora é a teoria o quê? Agora não é uma causa, né? Agora é o quê? Tem que ter uma finalidade, é teoria finalista. A teoria tem que ter uma finalidade. Ei, a conduta tem que ter uma finalidade. Qual a finalidade? Eu vou ver se ele queria fazer uma conduta dolosa, ou se ele não tinha intenção, mas aí foi pro âmbito da culpa, tá? Então, coloca aí. Dentro da conduta, ele adotou a teoria finalista da conduta. E aí? E dentro da culpabilidade, como tirou? Olha isso aqui. Como ele tirou o dolo e a culpa? Ele fez o dolo e a culpa brigar a causalidade foi, o dolo e a culpa foi embora da causalidade, a causalidade o quê? Ficou vazia, sem os elementos psicológicos, né? Tá aqui, ó. O que ele fez? Como ele fez essa briga, o Veltz foi o fofoqueiro. O que ele faz? Vai lá e faz briga entre casal. Fez brigar. E geralmente acontece o seguinte: nesse caso, houve separação pesada, divórcio. Tem vez não, tem vez que aquele nhenhenhé só junta mais casal. Ai, bem, eu te amo. Aqui não. Aqui teve divórcio, teve Maria da Penha. Dolo e culpa pegaram a culpabilidade, regaçou e sumiu. E já arranjou outro. Já foi para dentro da conduta e começou a namorar a conduta. Vazou. Tá? Então é o seguinte, e como o dolo e a culpa saiu de dentro da culpabilidade, a culpabilidade ficou apaixonada, ficou vazia, vida vazia. Pronto, tá aí. Ah, meu professor, você está ensinando direito penal com Bruno Marrone? Fica aí dormindo de touca. E aí, ele deixou a culpabilidade aqui com a vida vazia. Pronto, por quê? Não estou pensando mais, não tenho dolo e culpa. Ficou apaixonado por dolo e a culpa e ficou vazio. Pronto. Então, dentro da culpabilidade, não existe mais o dolo e a culpa. Tá? E aí, foi como migrou para o fato típico dentro da conduta, agora estou apaixonado lá dentro, pronto, vai ficar lá, ficou lá. Tá? Então, o que Veltz fez? Criou teoria finalista, aqui, a teoria dele agora dentro da conduta é teoria finalista da conduta, e da culpabilidade ele trouxe o quê? Teoria normativa pura da culpabilidade. Olha o nome, pura, por quê? Porque tirou o dolo e a culpa, tá puro agora, vazio, pronto. Teoria normativa pura da culpabilidade. Por quê? Porque dentro não tem mais o quê? O dolo e a culpa. Tá? Então tá aí, pessoal. Então tá aí. Agora vocês vão entender, tá? E Veltz, olha isso aqui. Veltz, ele partiu também de uma estrutura, lembra que eu falei da aula passada? Que o finalismo mundial, o Veltz, ao criar o finalismo, ele já partiu de uma estrutura tripartida. Para ele é tripartida. Aí surgiu o finalismo, lembra que eu falei para você? Aí finalismo pode ser o quê? Finalismo pode ser trio, pode ser bi. Lembra? E o bipartido, né? O finalismo bipartido só até onde? Só aqui no Brasil. Foi criado por quê? Por Dott, René Dott. Lembra que eu falei para vocês? Criaram. E aí Damasio, Mirabete era finalista também, né? Então lembra isso aqui. O finalismo, então, o clássico só pode ser o quê? Tripartido. Não tem como. Por quê? Porque eles analisam o dolo dentro da culpabilidade. E o finalismo? O finalismo não importa. O finalismo, como o dolo e a culpa está dentro do fato típico, o finalismo pode ser bi ou pode ser tri. Por quê? Porque o dolo e a culpa já está sendo analisado dentro da conduta. O finalismo tri tem fato típico? Tem fato típico, ilícito e culpável.
O finalista fala o seguinte: o crime precisa de 3 elementos: fato típico, ilícito, culpável. Isso é o finalismo tripartido. E o bipartido? O bipartido, ele faz o seguinte: ele concorda com o tri, tem que ter fato típico, tem que ter estudo. Aí a única coisa que o bipartido discute é a culpabilidade. Ele fala: não, culpabilidade não é elemento do crime, não. Culpabilidade é o quê? Pressuposto da pena. Pronto. É essa que é a discussão apenas. Mas os dois são finalistas. Tá? Tanto o bi como o tri é finalista. E o bi só tem no Brasil. Beleza? Então tá aí. Tá? Então, por isso que o finalismo por isso que o clássico é obrigatoriamente tri e o finalismo pode ser tri ou pode ser bi. E aí, qual que é o seu professor? Qual você é? Qual você quiser. Pega o livro, estuda e vê qual que você é adepto. Pronto. E o STF, professor, o STF não tem posição, igual eu falei para vocês. Isso aqui é muito teórico, tá? O STF é mais prático, é caso prático. Aqui é teórico, tá? E o livro que eu comprei, professor, é bi. Então é bi, você já sabe. Porque e aí o resto, a maioria é tri, tá? Então volta aqui. Tá vendo? Então tá aí então tá aí como que Veltz fez essa mudança. Tá aí o que é o finalismo, tá? Essa grande mudança. Então, e agora no caso prático, como que nós vamos analisar isso aí? Então é o seguinte, para o finalismo, como eu falei para vocês, ele pode ser tri ou pode ser bi, né? E aí nós vamos analisar o seguinte, o mesmo caso. Vamos analisar o mesmo caso. Olha isso aqui. O mesmo caso. Cadê? O André, né? Mesmo caso. André com o carrinho dele, mesma historinha. André com o mesmo carro, 20 por hora, sem celular na mão, habilitado, carro novo, mesmo caso que eu contei. Mesma coisa, não mudou nada. Mesma coisa, 20 por hora, não estava bêbado, tudo. E ele bate na criança. E agora? Bateu na criança, né? Para o clássico, como já analisamos, aquela conduta dele teve conduta? Para o clássico, teve conduta? Para o clássico, teve conduta, qualquer movimento humano para o clássico. Ó, para o clássico, volta. Para o clássico, lembra que para o clássico, olha o que o clássico fazia. Fato típico, tinha conduta? Tem. Tem resultado naturalístico? Tem. Volta, vamos lá no clássico, pra você não ficar dormindo de touca. Fica aí. Bora. Você vai lá, vou lá no passado. Ó, tá aí. Para o clássico, teve conduta? Teve. Teoria da causalidade. Teve resultado? Teve. Morte da criança. Relação da causalidade? Teve também. Relação à morte da criança com o quê? Chocou o carro, bateu no carro do André. Sim, teve tipicidade, matar alguém é um tipo legal? Tá no nome. Ilicitude é um fato típico contra o direito. Tem também. É culpável? É culpável. O André é o quê? É imputável? E aqui que ele analisava o dolo é culpa. Certo? Então, para o clássico, existia um fato típico, fato típico penal. Para o clássico. Era ilícito? Era. Aí vai analisar a culpabilidade aqui. Aqui que ele analisava o dolo é culto. Volta. E para o finalismo? Mesmo caso. E o finalismo? Olha o finalismo. E o finalismo? Agora o finalismo. Olha o que ele faz. Olha o finalismo. Fato típico. Teve conduta? Ô André, você quis matar esse gurizinho catarrento? Não. Você estava em... Sua ação foi culposa? Também não. Você não quis matar, André? André, não. Vamos analisar. Você teve culpa? Você foi o quê? Negligente, imperito e imprudente? Não. Então, o que foi? Se não tem conduta, o fato é atípico. Olha para o finalismo. Já matava esse caso aí. Para o finalismo, como não tinha conduta penalmente, aqui não era o fato típico penal, pode ser outra coisa, mas típico penal, não. Não teve dolo, não teve culpa, não pode apenar o cara. Você não pode percorrer mais nada. Já mata, né? O que seria? Fato atípico. Penal. Pronto. Aí, fato atípico penal. O finalismo já analisava a conduta que o dolo é culpa dentro da conduta. Tá aí, ó. O finalismo, né? Então, o finalismo aqui, tá? Tinha o quê?
tornava atípico pelo quê? Pela ausência de conduta, tá? Porque ele não quis, o André não quis o resultado, não quis, né? Não quis o resultado, dolo, não assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual, é o famoso foda-se e fudeu, lembra isso aqui, vocês sabem? O que é isso? Qual que é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? O dolo eventual é xingamento. Professor, esse horário, vou falar. É nossa live, é minha. Aqui eu sou Gustavo Lima aqui agora. Quem manda aqui sou eu. É o seguinte, vai falar o foda-se e fudeu. Ah, velho, o que é isso, professor? Para de xingar. Não, pra você entender. Olha isso aqui. Dolo eventual é o foda-se. E a culpa consciente é o fudeu. Como assim? Então, o André primeiro o André quis o resultado? Não. Ele cometeu o fato como dolo eventual ou culpa consciente? Também não. Por quê? Olha isso aqui. Como que é o dolo eventual? O dolo eventual é o foda-se. É eu pegar o carro aqui, ó, na Fernando Correia, e eu falar o seguinte, pegar essa reta aqui, tá com um amigo do lado, eu falei assim, jovem, tem um colega meu que tem uma Lamborghini. Eu vou falar assim, jovenzito, eu vou pegar essa Lamborghini seu aqui e vou meter 280. Ele fala, não, você tá louco, lá no final, lá no fundo, rapaz, você não vai conseguir frear. Foda-se, se eu não frear, você vai matar alguém. Foda-se. O que é isso? Dolo eventual. Você está assumindo o risco de produzir o resultado. Tá certo? Você está falando, foda-se lá no fundo. E vai bater, esse carro é muito rápido. Foda-se, papito. Eu quero que bata, que faça o que quiser, mas eu vou acelerar. Ó, você prevê o resultado e assume. E a culpa consciente, o fudeu? Aí é culpa consciente. Fudeu. Você fala, vou acelerar até o final lá do carro, vou meter aqui o louco, vou acelerar Fernando Correia, e o cara fala, cara, lá, não vai acontecer nada não, papito. Que sou eu, a garantia daqui nesse carro sou eu, aqui. Não, acontece nada não. Fica tranquilo. Aqui, esse carro aqui, na hora que eu aperto aqui, sai um paraquedas atrás, freia tudo e não tem vai acontecer nada. Nós, e vai. Chega lá no fundo, você cai, você roda, carro capota, você voa sem cinto, cai de pé. Aí você vê o carro rolando e fala assim, ixi, fudeu. E o carro pega uma véia. Você vai lá, ainda pega a véia ainda. Você fala, ixi, fudeu. Tá vendo? Primeiro, você estava no dolo, você quis o resultado. Você entendeu? E o outro, você não tá, você foi pro âmbito da culpa. Você não quis, mas e o que aconteceu? Você não queria o resultado. Você não prevê o resultado. Não assumiu o risco. Tá? Então, cuidado. Foda-se, fodeu, tá aí. Tá? Então, esses dois aqui. O André quis o resultado? Dolo? Não. Ele estava no dolo eventual? Também não. Ele estava no âmbito da culpa? Imprudência, imperícia, negligência? Também não. Pronto. Então, no finalismo, fato atípico. A conduta dele é atípica. Foi a criança. E aí que se gerar o processo, vai ser o quê? Culpa exclusiva da vítima. O André, criminalmente, negativo. Tá? Negativo. Nada. Pronto. Tá aí o finalismo. Olha a diferença do finalismo. Olha onde, quando dole a culpa, volta. Como dole a culpa está dentro da conduta. Tá? Coloca aí. Para o finalismo, a conduta o quê? Uma ação. Aí, pessoal, pergunta, Rafaela, depois a pergunta eu te respondo lá no final, tá? A Rafaela fez uma pergunta aqui. Foi o caso que é criança. Isso, por aí. Isso, vai analisar dessa forma aí, tá, Rafaela? É isso que vai analisar. Para o finalismo, já vai analisar a conduta da motorista aí, tá? Diferente. Lembra aquele caso da Vale? Caso da Vale, daquela menina lá, da Casa da Vale, que atropelou o pessoal da Univag aí, aquele menino da Univag? Agora ali, tá no âmbito, ela vai a júri popular, né? Vai ser denunciada por homicídio lá, dupla, triplamente qualificado, porque aí ela tá aí ela vai, o promotor vai denunciar ela por quê? Qual que é o X, qual que vai ser a briga jurídica? O promotor denunciando ela por dolo eventual, que
ela falou foda-se, que ela bebeu e não importou com o resultado e saiu correndo com o carro. E a defesa, né, que até eu conheço um colega meu, a defesa vai buscar o quê? Vai buscar a culpa, né? Não, ela não quis assumir o resultado, ela não, entendeu? Vai ficar isso aí, vai ficar a briga para tirar do dolo e para colocar no âmbito da culpa, para ficar homicídio culposo, que é pena mais baixa, tudo isso aí, entendeu? Ah, vai absolver? Não, você não vai absolver a menina. Também tem a tese do quê? Da menina ter isso. Olha, também, só que eu acho muito ainda prematuro você tentar jogar a culpa para a vítima. É certo que ela invadiu a pista ali, entendeu? Tem toda essa briga jurídica. Eu não sei qual vai ser a tese lá da defesa. Você pode até tentar mostrar isso aí, que ela estava na pista. Tem isso. Isso é técnica, povo. Ah, professor, você não tem coração. Não, técnica. Você está aprendendo técnica. Ninguém está falando aqui se for. Não. Isso não estamos discutindo aqui a parte de emocional. Lógico, uma perda irreparável para os pais, para toda a sociedade, para todo mundo. Presta atenção. Mas nós temos que ver técnica. E a defesa vai analisar isso. Pode trazer aí, pode querer colocar a culpa exclusiva da vítima. Só que o problema é que o outro lado tem envolvido o álcool, né? Então tem que ver como. E do daqui também tinha álcool também. Entendeu? E invadiu. Aí tem que ver, cuidado, vai ficar nesse negócio. Culpa exclusiva da vítima, entendeu? Os dois assumir, entendeu? Mas pronto. O que importa para nossa aula é aqui. Volta. Então, aqui. É isso aqui. Então, para o finalismo, está lá o dolo dentro da conduta, tá? Então, tá aí. O dolo e a culpa dentro da conduta. E aí, o finalismo, o que ele coloca? Portanto, a conduta, o que é aqui para o finalismo a conduta? Então, aqui a conduta é uma ação ou omissão humana consciente, voluntária, dirigida a um fim. Pronto. Para o finalismo, a conduta aqui tem uma finalidade. Lá para o clássico, a conduta era só um movimento humano. Qual a finalidade? Não tinha nenhuma. Por quê? Porque não tinha o dolo e a culpa. Aqui, dentro da conduta, que é uma ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dirigida a um fim. Então, aqui busca, né? Aqui, fim, aqui busca um resultado. E o dolo aqui, professor? Lembra que nós falamos que o dolo lá no outro era um dolo normativo? Lembra? Dolo normativo? Lembra? Lá o dolo tinha que ter a consciência atual da ilicitude. Lá a pessoa tinha que saber que estava aí cometendo uma ilicitude. E aqui? Aqui precisa saber? Não. Coloca aqui. Aqui o dolo é natural. Aqui o dolo é natural. Lá no clássico, no neoclássico, era um dolo normativo. Ele tinha que ter a consciência da ilicitude, né? Aqui, como ele antecipou, ele pegou o dolo, tirou lá da culpabilidade, tirou o dolo e a culpa, né? Principalmente o dolo. Tirou o dolo lá da culpabilidade, jogou para a tipicidade, não tem nada lei antes aqui. Lá estava na culpabilidade, então tinha fato típico e ilícito, e aí no dolo aqui o cara tinha que cometer o fato com a consciência que era ilícito ainda. Aqui não. Como que está aqui, ó? Aqui, lembra que aqui, antes o dolo e a culpa estava aqui, né? Dentro da culpabilidade. Então, quando ele cometeu, aqui era um dolo normativo, aqui na culpabilidade. Então, quando ele fosse cometer dolosamente, ele tinha que ter a consciência atual da ilicitude disso aqui. Como ele pegou o dolo e a culpa e está aqui, então, quando não tem nenhum elemento antes do fato típico para analisar. Então, o dolo aqui qualquer, um dolo natural. Cara, não importa se você sabe, não. Importa só a sua vontade. Coloca aí. Aqui é um dolo natural. Dolo natural. O que é isso? É aquele desvinculado. O que é um dolo natural? É aquele desvinculado. Desvinculado da consciência da ilicitude. Aqui não precisa ele saber se é lícito ou não. Aqui é um dolo natural. Só tem o que? A vontade dele de praticar um fim. Não depende do quê? Não depende dessa ilicitude para concretizar. Não depende da consciência da ilicitude para concretizar. Pronto. Tá aí. Dolo, aqui o dolo é natural. Tá? Outro. E aí a culpabilidade, povo? Nós falamos já, pronto. Matamos, colocamos o dolo e a culpa dentro da conduta. Já falamos que é a teoria aqui lá, né? Teoria finalista da conduta. E aqui? E lembra, e aí aconteceu o quê? Como ele lembra que eu falei?
Como ele tirou o dolo da culpabilidade, o dolo e a culpa da culpabilidade, brigaram e restou quem agora? Tem que falar da culpabilidade. E a culpabilidade agora? Agora é o seguinte, agora como a culpabilidade ficou vazia, ficou vida vazia, Bruno e Marrone chorando, né? E aí, o que a culpabilidade ficou? Coloca aí. Agora ela é guiada por uma teoria normativa pura. Lembra esse nome puro? O que é puro? Puro tá limpo, vazio, tá aí, ó. Então, por quê? Porque não tem mais nenhum elemento psicológico dentro dela, está vazia ela, entendeu? Ela está pura, não tem mais nenhum elemento psicológico, a cabeça dela está vazia, por quê? Porque não tem um elemento psicológico, não tem dolo e culpa dentro da culpabilidade. Coloca aí, teoria normativa pura, porque está ausente aí. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Na teoria, para o finalismo, olha o seguinte, para o finalismo, ó, se fosse lá para o clássico, ó, se fosse lá para o clássico, o que acontecia? Foram para o clássico em relação a esse aqui. Olha para o finalismo. Para o finalismo, o agente, olha isso aqui, para o finalismo, o indivíduo que não tem sanidade mental, para o finalismo, o indivíduo que não tem sanidade mental, o cara não tem sanidade mental, ele mata uma pessoa. Ele vai estar enquadrado em qual categoria? Ele vai estar enquadrado, coloca aí, numa categoria, ele quis matar a pessoa, ele não tem sanidade mental, mas ele matou. Ele não tem sanidade mental, mas ele matou. Para o finalismo, a conduta está aqui, vamos voltar. Para o finalismo, ó. A conduta do quem não tem sanidade mental, ó. A conduta. É uma conduta dolosa? Sim. Teve um resultado? Teve morte. Relação de causalidade? Teve a morte com a ação do cara. Tipicidade? Tem, matar alguém. Ilicitude? Tem. A única coisa aqui, ó. Então, tá aqui, fato típico e ilícito. Certo? Finalismo, ó. Fato típico. Foi. Não foi? Foi. Fato típico. Ilícito? Sim. Só vamos ver para o doente mental se ele é o quê? Se vai ter culpabilidade para ele. Tá aqui, ó. Imputabilidade que vai. Ele é imputável? Não, ele é doente mental, ele é inimputável. Então não vai ter o quê? Culpabilidade para ele. Aí vai depender do seguinte, se é crime ou não. Por que vai ficar a briga aqui, ó? Porque para o finalista de tripartido, o finalista tripartido, ele fala que o crime tem fato típico, ilícito, culpável. Então, a ausência de culpabilidade seria o quê? Não teria crime. E o bipartido? O bipartido fala assim, não, fato típico, ilícito e culpabilidade fica fora do crime. Fica fora do conceito de crime. O que é culpabilidade? Pressuposto da pena. Então, para o bipartido, seria o seguinte, é o fato típico, ilícito, e ele não será o quê? Punível, não terá pena para ele. Pronto, tá aí a diferença. Tá? Essa é jurídico. A briga. Então tá aí. Então o finalista aqui, a pessoa que não tem consciência, que não tem um discernimento, né? Sanidade mental completa, ele vai matar alguém, ele vai cometer um fato típico, né? Conduta, né? Dolosa e típica, né? Mas o que faltará para ele? Não resta configurado o crime pela ausência de culpabilidade. Para o finalismo tripartido, vai faltar a culpabilidade, então não é crime. Para o finalismo bipartido será crime, mas não será o quê? Punível, com pena. Não terá pena, que é pressuposto da pena. Pronto. Essa é a diferença. Tá? Então, a culpabilidade, pessoal, coloca aí. A culpabilidade para o finalismo ganhou aí o apelido culpabilidade vazia. Em razão do quê? De ausência dos elementos psicológicos. Tá aí. Povo, tá aí os 3 institutos. Esse último aqui, pessoal, essa última atenção aqui, não vou falar agora, porque é a teoria acerca da culpabilidade, né? Que é a teoria normativa pura. E a teoria normativa pura, ela tem duas, extremada e limitada. Então, eu vou deixar para falar ela quando a gente for falar da matéria específica culpabilidade. Tá? Não adianta eu falar só isso aqui, que faz teoria do erro, do crime. Larga a mão disso aqui. Tá? Então, nós vamos falar isso aqui lá quando falar de culpabilidade. O que interessa para os sistemas penais está aí. Então, pronto. Estudamos aí, ó, 3 sistemas penais.
Você sabe os três agora. Ah, professor, sabe os três. Sistema clássico, neoclássico e sistema finalista. Tá aí. Pessoal, aprendeu isso aqui? Taca-lhe pau. Pode sair correndo na rua aí, que nem coronavírus te pega. Tira, tô brincando. Não vai fazer isso, não. Então pega aí, você mandou. Tá gravado, não mandei nada, tô brincando. Tá? Então, tá aí os três sistemas penais, tá? Eu agradeço imensamente a presença de todos. Deu aí quase 2 horas de aula. Parabéns a todos que estiveram aí, que estão presentes, tá? Pode ir lá agora no chat lá e meter a presença lá. Agora está valendo. Pode pôr a presença. E aí, para a gente finalizar, aí, depois da presença, a gente finaliza a gravação. Quem quiser continuar e perguntar alguma coisa, estou à disposição. Quem não quiser, um sextou com um beijo no coração, um sextou para todo mundo, fique em casa, um sextou para quem for ficar curtindo live, para quem for trabalhar, para quem for estudar. Um sextou. Já já estaremos juntos, viu? Lá na nossa querida instituição Univag. Ok? Agradeço a todos, espero que tenha atendido aí as expectativas de vocês sobre os sistemas penais. Espero que consegui vou passar tudo o necessário para vocês aí. Se não conseguir, me desculpa, é o que eu tento e se não conseguir, vamos ficar aqui até a gente conseguir passar essa informação, tá? O que importa é isso aí. Show? Beleza. Valeu. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado quem tá. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, galera. Todo mundo aí que está falando aí. Tamo juntos sempre, tá? Jane, Rafaela, todo mundo aí. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, Vitor. Tamo junto. Aquela velha musiquinha, né, Papito? Vamos por aí. André também tá aí. André, para de atropelar o povo, viu? É nóis. Vambora. E se alguém tiver dúvida aí, tá? Valeu, André. André, tenta aí, não atropela o povo, não, André. Pelo amor de Deus. É isso aí. Tá aí os sistemas penais aí, galera. Próxima aula já vamos falar aí, só que nosso feriadinho, né? Vamos falar de. Já vamos entrar em fato típico. Tá, deixa eu só. O meu coração é você aqui. Só vou finalizar aqui, Adrian, e aí já debatemos aí. Para não ficar muito extenso aí, para subir.